Amém. Graça e paz, igreja. Lembrando aos irmãos que hoje é dia 22 de novembro. Próximo domingo, dia 29, será o segundo turno das eleições, né? Os irmãos devem estar preparados para próximo domingo votarem no segundo turno das eleições. Naturalmente não haverá nenhuma atividade aqui no próximo domingo pela manhã. E eu estive pensando, esses dias eu tenho pensado que nós estamos assim numa situação que nós não sabemos o que acontecerá amanhã, né? Porque tem as eleições no próximo domingo, mas muitas pessoas vivem falando que a qualquer momento vai ser decretado cor amarela, que querem voltar a fechar as igrejas e pedir às igrejas de se reunir, bem como os comerciantes. Mas todavia nós não sabemos realmente com certeza se isso irá acontecer. Eu tenho orado a Deus e pedido que Deus não permita que aconteça, né? Todavia, se acontecer, nós devemos enfrentar esse desafio, né, com paciência e fé, né, e sabedoria e todas essas virtudes cristãs aí. Então, hoje eu quero falar baseado em dois capítulos da Bíblia, Gênesis 16 e também o capítulo 21. Vamos ler Gênesis 16. Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1. Antes de ler, eu quero até comentar aqui alguma coisa sobre o título da minha mensagem de hoje, né? O título da minha mensagem é O Mito da Família Perfeita. Subtítulo, eu tenho dois subtítulos, que é Os Problemas da Família de Abraão, e depois me ocorreu um outro subtítulo, que é A Tenda de Abraão. Mas, a rigor mesmo, eu vou falar sobre o mito da família perfeita. E antes de comentar isso aí, lá já vou comentar logo, né? Vou comentar logo alguma coisa. Hoje, odiernamente falando, há um foco muito grande na família. Existe até um Ministério da Família no governo federal, né? Parece que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é a ministra Damares, uma irmã nossa, né? E as igrejas têm focado muito na família. Existe o Ministério da Família, e eu até disse um dia desse, repito, que é uma afirmação polêmica, mas eu vou dizê-la novamente, para quem não ouviu, porque tenho ouvido muitos pregadores dizendo assim: a família é um projeto de Deus. Eu digo, a família foi um projeto de Deus, não é mais. Agora, o projeto de Deus chama-se igreja. Por isso Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu sei que serei contestado nessa afirmação, né? Mas eu quero me ater à palavra de Deus e destruir alguns mitos sobre a família. Acredito que as pessoas que defendem um ponto de vista contrário, elas estão sendo sinceramente interessadas em resolver o problema da família, mas eu creio que só com a verdade da palavra de Deus, sem o condicionamento cultural e teológico que a gente vai acumulando ao longo dos séculos, né? E às vezes nós ficamos repetindo como papagaio o que nós ouvimos, e às vezes passamos 1000 anos repetindo um erro, porque nós não paramos para refletir se esse é o ensinamento da Bíblia. Então, eu tenho ouvido, por exemplo, grandes líderes evangélicos defender a tese da família perfeita, né? E eu tenho visto até alguns líderes fazer uma propaganda da perfeição da sua família,
E aí depois, com o tempo, quando vem à tona os problemas, a gente percebe que não era bem assim, né? Porque quando alguém apresenta aqui um discurso de uma família perfeita, olha, a minha família é perfeita, a minha família não tem problema. A gente que é ser humano normal, imortal, a gente fica, rapaz, será que é só a minha família que é problemática? Só Deus sabe os problemas que acontecem numa família e dentro de casa, né? Mas a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela não comunga com a hipocrisia, nem com a fachada. A Bíblia é real, né? Ela é muito realista e não esconde os problemas dos seres humanos. Até mesmo o Novo Testamento aconselha os seres humanos a não casar. Mas ele diz assim, todavia aqueles que casarem, ele diz assim, mas por causa da prostituição, é melhor que tenha cada homem a sua mulher e cada mulher o seu marido, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mas ela diz assim, todavia os que casarem, aí eu acho interessante que é sem exceção, né? Padecerão tribulação na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, aí eu quero dar uma olhada na família de Abraão, né? Por isso, os problemas da família de Abraão. Normalmente seria a família de Davi, porque a família de Davi foi um desastre, né? Só que é mais difícil analisar a família de Davi por causa do instituto da poligamia. Mas a família de Abraão, apesar dele ter concubina depois, era mais monogâmica. E, portanto, mais parecido com as nossas famílias hoje, né? Então vamos ler aqui, Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Aí eu vou aqui já ensinar aqui sobre essa questão, a palavra Agar. Almeida Revista e Corrigida, que é o caso dessa aqui, traz Agar só com A-G-A-R, né? Agar. Só que a NVI, a nova versão internacional, traz com H, Hagar, seria a pronúncia. Mas no hebraico, a NVI está certa. No hebraico, a palavra, o nome dessa mulher é realmente Hagar, com H. Hagar, isso seria, né? É claro que em português o H não tem som, pode até chamar de H também, por isso que os tradutores disseram isso, mas no hebraico a pronúncia é Hagar. Então o irmão já tira essa dúvida aí de uma vez para sempre, né? Aí diz aí, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma pois a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele possuiu a Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Eu vou ler só até aí por enquanto, né? E aí eu vou comentar algumas coisas. Então, irmãos, aí qual é o problema? Será que é normal essa pregação e esse ensino sobre a família perfeita é real? Porque se for real, temos que encarar, né? Eu quero uma família perfeita, embora a minha seja cheia de defeito, né? Os irmãos, provavelmente cada um quer uma família perfeita também. E se houver a possibilidade de ter uma família perfeita, todos nós queremos. Mas e se não houver? E se realmente essa história da família perfeita for um mito, ou uma lenda, ou uma ilusão, ou uma mentira, embora inconsciente, aí nós temos que cair na real. Tipo assim, sua família tem problema? Bem-vindo, você está em boa companhia. A família de Abraão também tinha. E olha que Abraão é um modelo na Bíblia, e um modelo de homem casado, e um modelo de pai de família, embora vivendo no Antigo Testamento. Então, aí eu quero aqui, o tempo já vai passando, mas eu quero enumerar aqui alguns problemas da família de Abraão. Aqui nesse caso, em Gênesis 16, o nome dele ainda era Abrão. No capítulo 21 já é Abraão, né? Então eu vou dizer aqui alguns problemas da família de Abraão.
Primeiro, a mulher Sara era estéril. É problema num casamento a mulher ser estéril? É problema. É possível até que tem homem que se divorcie da mulher porque ela não pode dar filho, né? Então Sara era estéril. Começa já daí. Segundo, Sara deu sua escrava ou sua serva, eu vou adotar a palavra serva, que eu acho que está de bom tamanho, né? Ela deu a sua serva Agar para se deitar com seu marido, a fim de que ela pudesse ser mãe por tabela, né? Como seria assim: qual é a mulher que daria a sua empregada doméstica para se deitar com seu marido? E naturalmente Agar era uma jovem, né? E Abraão não teve nenhum problema em cumprir esse pedido da sua mulher, e ele se deitou com Agar, a serva. Aí acontece o seguinte, como acontece normalmente entre seres humanos, nós somos seres humanos que têm falha, que têm defeito, que têm problema, né? Quando Agar concebeu, aí eu digo assim, ó, ali para os irmãos que não sabem, estéril é a mulher que não pode ter filhos, né? Tem algumas palavrinhas que, para quem vive estudando, é comum, mas para quem não vive, nem sabe o que é. Então, estéril é a mulher que não pode ter filhos. Aí assim, aí Agar concebeu. Irmão, não sei o que é concebeu, não. Ou seja, ela engravidou, né? A Agar engravidou. Aí quando ela engravidou, ela sentiu-se superior à sua patroa, né? E aí o texto diz aí, que quando Agar concebeu, que ela ficou grávida, ela passou a olhar para a sua patroa com desprezo. Aqui o texto está dizendo que ela passou a olhar com desprezo. Acredito que Agar não falou nada, mas ela olhava para a sua patroa agora de cima para baixo, ó, se sentindo superior. Aí eu pergunto, você já viu isso acontecer aí? Alguém te olhar com ar de superioridade, te olhar com desprezo? Você já sentiu desprezo no olhar de alguém? Pois é, Agar passou a olhar com desprezo para sua patroa, porque assim, você é uma árvore seca, você não pode ter filho, eu já estou grávida, eu tenho um filho do seu marido. Eu estou assim, eu não quero assim tomar partido nessa briga, mas parece que quando uma mulher quer ser cruel com a outra, ela é mesmo, né? Me lembra aqui de Ana e Penina. Aí o que aconteceu? Só que a Sara não era besta, né? A Sara, quando viu que a sua empregada doméstica, ou a sua escrava, ou a sua serva, a olhava com desprezo, ela foi botar a culpa em Abraão, como normalmente o ser humano faz, né? Aí a Sara chegou para Abraão, a Sara disse: Abraão, a culpa é sua, é por causa de você que eu estou sendo desprezado pela minha serva. Aí se a gente for analisar friamente, a gente pergunta assim: mas será que a culpa era mesmo de Abraão? Não foi a Sara que pediu para Abraão se deitar com Agar? Mas nessa hora a pessoa não raciocina, ela é irracional, né? A culpa é sua, Abraão. E aí Abraão, olha como é que é Abraão. O Abraão, eu imagino que Abraão, nessa altura, ele não nutria nenhum sentimento, nenhuma emoção, nenhuma afetividade por Agar. Eu acredito que ele não nutria. Como ela era uma jovem, né? Era nova. Acho que foi ali, foi um prazer para ele ter se deitado com ela a pedido da sua mulher. Mas ele não nutria nenhum relacionamento afetivo, emocional com Agar. E quando Sara veio reclamar para Abraão, Abraão disse assim: olha, ela é tua serva, faz com ela o que tu quiser. Abraão não tentou proteger Agar, ele faz com ela o que você quiser. Aí a Bíblia diz assim: a partir daquele momento, Sara passou a maltratar Agar. Ela passou a perseguir Agar, ela passou a se vingar de Agar. Aí a gente poderia até pensar assim: bem feito para Agar, quem mandou ela tratar com desprezo a sua patroa, né? E aí, irmãos, aqui, ó, é uma questão aqui. Ser perseguido, ser maltratado por alguém, ninguém gosta, né? Quando você está sendo perseguido, maltratado por alguém, ninguém gosta. Nós não somos assim, masoquista. Sabe o que é masoquista? A pessoa que tem prazer mediante sofrimento, né? Não vou nem entrar na área sexual aqui, mas é nessa área aí que ela funciona. Então, Agar
não era masoquista. Quando ela viu que ela estava sendo perseguida, maltratada por Sara, sua patroa, o que é que ela fez? O que muitos de nós faríamos, ela fugiu de casa. Só que ela fugiu de casa, agora observe, ela fugiu de casa estando grávida, e essa criança era filha do patrão dela, Abrão. Mas ela fugiu de casa, eu acredito que assim, impensadamente, ela não mediu as consequências, no desespero, a saída que ela viu para aquela situação foi ela fugir de lá. Aí é por isso que eu disse que a tenda de Abraão poderia ser um tema dessa mensagem, porque ela fugiu da tenda de Abraão. E lembrar que Abraão nunca morou em casa, ele sempre morou só em tenda. No significado espiritual, a tenda de Abraão é uma tenda espiritual, né? Por causa da aliança que Abraão tinha com Deus, ainda tem, eu acho. Aí o que acontece? Agar fugiu para o deserto. No desespero, lá no deserto. Eu vou já comentar essa questão aqui, porque eu coloquei assim, nesse texto aqui que eu estou considerando, Deus falou três vezes aqui no texto. E ele falou 2 vezes com Agar e 1 vez com Abraão. Mas acho interessante que ele não falou nenhuma vez com Sara. Então, quando Agar estava lá no deserto, no desespero dela, o anjo do Senhor a encontrou. Quando eu falo aqui a expressão anjo do Senhor agora, eu penso assim, acho que é o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, às vezes ele fala na primeira pessoa como se ele fosse o próprio Deus, ou às vezes ele fala na terceira pessoa, dizendo, o Senhor manda dizer tal coisa. O certo é que ele é um porta-voz de Deus, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, quando encontrou Agar no deserto, ele fez 2 perguntas para ela. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse assim, eu venho fugindo da face de minha senhora. Essa questão da senhora, eu sou tentado a dizer senhora, né? Meu primeiro pastor, a quem eu muito amo, já faleceu, já foi ao encontro do Senhor, né? Ele falava assim, senhora. E aí eu achava esquisito, porque eu achava que era senhora. Aí depois eu entendi que ele estava certo, porque senhor e senhora, ele estava certo. Só que a gente já se acostumou a dizer senhora, né? Então vai senhora mesmo. Então ela disse, eu venho fugindo da face de Agar, minha senhora. Agora, irmão, vejam só. Aqui tem uma lição para nós, todos nós, olha. O anjo disse assim, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Eu acho isso aqui fantástico, olha só. Olha o conselho de Deus, porque o que o anjo está falando é de Deus, né? Às vezes o anjo é como um profeta, né? Ele é a boca de Deus. Deus está falando por ele, diz, olha, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Então, se fosse um ser humano que tivesse dado um conselho desse, irmãos, é provável que Agar não aceitaria. Você está dizendo isso porque não é com você. Não é você que foi perseguida, não é você que foi humilhada, não é você que foi maltratada. Mas aqui é Deus, irmão, que está falando, olha, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo da sua mão. Já imaginou Deus falando para você isso aí? De repente você está enfrentando uma situação de perseguição, de afronta, de humilhação, e aí você quer fugir dali, você quer livrar-se daquele problema, mas Deus diz, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. É fácil mandar os outros se humilhar? Alguém quer ser humilhado aqui? A propósito disso, irmãos, eu quero ler logo o versículo do Novo Testamento. Que é o eco dessa parte desse texto aqui. Observe agora a primeira carta de Pedro, capítulo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros,
revestível de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Só uma pessoa humilde aceita ser humilhada. Nós não aceitamos ser humilhados por causa do orgulho, né? Todos nós fomos contaminados com orgulho, nós não queremos ser humilhados. Mas quando é Deus que manda, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Mas aí, Deus, quando dá um conselho desse, Deus não é cruel, Deus não é sádico. Quando Ele dá um conselho desse, mas Ele tem uma palavra consoladora na sequência. Olha o que Ele diz na sequência. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor viu a tua aflição. Agora, ele será como um jumento selvagem. Essa tradução aqui eu não estou gostando, na NVI está melhor, mas aqui, ele será como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Sabe quem é esse Ismael aqui? O povo árabe e o povo muçulmano. Olha só, ele será como um jumento selvagem, né? Indomável. Apesar de eu não ser muçulmano, porque sou cristão, né? O cristão não pode ser muçulmano, mas eu admiro a têmpera, a valentia, a força do povo árabe. É um povo forte e valente. São descendentes de Abraão, descendentes de Ismael. Seja no sentido físico, que são os árabes, no sentido espiritual, são os muçulmanos. Um povo indomável, né? E a palavra Ismael significa Deus ouve. Shema, ouve. Ismael, Shema, Deus ouve, porque Deus ouviu a voz de Agar, ouviu o choro dela, né? Então, irmãos, mas essa lição aqui de que ele mandou ela voltar e se humilhar, é uma lição que eu quero deixar aqui para todos nós, né? Mas eu vou continuar aqui mostrando os problemas da família de Abraão, que Sara afligiu Agar, Agar, grávida, fugiu de casa, o anjo a mandou voltar e se humilhar. Abraão se tornou pai com 86 anos. Eu já observei aqui no texto, irmãos, a idade média para o homem se tornar pai nesse contexto aqui era 30 anos. 30 anos, 35, por aí. E Abraão se tornou pai com 86 anos. O que mais? Problema na família agora, no capítulo 21. Problema na família de Abraão. Sara engravidou com 90 anos. Abraão tinha 100 anos quando Sara engravidou. Ismael perseguiu ou zombava de Isaque. Eu vou mostrar aqui. O Novo Testamento, em Gálatas capítulo 4, diz que aquele que nasceu segundo a carne, que era Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, que era Isaque. Mas no texto em Gênesis 21, diz que Sara viu que Ismael zombava do seu filho Isaque. A perseguição que Ismael movia contra Isaque, seu meio-irmão, era perseguição, mas especificamente era zombaria. Aí eu pergunto aí, meu irmão, se você por aí como cristão, como discípulo de Jesus, você tem sido alvo de zombaria, de escárnio, de humilhação. Hoje chamam de bullying, né? É bullying. Se alguém está bullyingando em você, no sentido metafísico,
Isso é perseguição, né? Ele que diz aqui, o texto, o Espírito Santo diz que é. Então, aí que mais? Sara mandou Abrão expulsar a mãe e o filho de casa. Abrão ficou perturbado por causa do seu filho. Deus mandou Abraão obedecer Sara. Abrão expulsou Sara e Ismael. Deus ouviu a voz do filho de Abraão. Só Deus vê a solução dos problemas. Deus protegia o filho de Abraão. Ismael era escravo por parte de mãe, mas livre por parte de pai. Agora, eu quero enfatizar 3 pontos aqui. O primeiro ponto eu já enfatizei, que foi o fato de o anjo mandar Agar retornar e se humilhar. Agora eu vou mostrar agora, no capítulo 21, a segunda pessoa com quem Deus falou. Então, quando Sara viu que Ismael zombava de Isaac, naturalmente nenhuma mãe gosta que alguém zombe do seu filho, né? Então a Sara ficou indignada e ela novamente foi falar com Abrão. E ela disse assim: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Pelo menos a Sara, quando tinha um problema, ia falar com o marido, né? Nem que seja só para criticar. Mas ela não se sentiu na autoridade de expulsar de casa Agar e Ismael. Mas ela mandou que Abraão expulsasse Agar e Ismael de casa, ou da tenda de Abraão. E aí, irmãos, agora, só que naquela primeira vez que Sara falou com Abraão, ele facilmente disse: resolve o problema, o que você resolveu está bem feito. Só que agora tinha um problema aqui, porque agora o menino Ismael, eu creio que ele já tinha 15, para mais de 16 anos. Esse tempo todo Ismael conviveu com seu pai Abraão. Você já imaginou a situação, irmãos? Ele conviveu com seu pai Abraão. Abraão já tinha se afeiçoado ao seu filho Ismael, embora fosse filho de uma escrava, da serva. E agora, quando Sara manda que Abraão expulse de casa, da sua tenda, Ismael e a serva Agar, agora já não foi fácil para Abraão. A Bíblia diz assim, pareceu duro, né, para Abraão tomar essa decisão. Por quê? O menino era filho dele. Ele já tinha se afeiçoado ao menino, tinha convivido. A convivência cativa, né? Agora já não foi fácil para Abraão. E aqui, irmão, vem a segunda lição que eu quero deixar para nós aqui. Diante de uma decisão difícil dessa, eu pergunto: você expulsaria da sua casa um filho seu, ainda que fosse filho de uma outra mulher? Com respeito à mulher, eu acho que Abraão não tinha problema, porque ela era uma serva. Naturalmente, esse intercâmbio sexual que Abraão teve com ela foi ali pontual, foi só para ter o filho mesmo. Agora o problema era o filho, que agora Abraão estava com a dura missão de expulsar o seu filho de casa. Eu vejo que estava quase ali e poderia haver uma briga, uma contenda entre Abraão e Sara. Porque Abraão pode dizer, de maneira nenhuma, eu não vou expulsar o meu filho de casa. Só que agora, meu irmão, Deus falou pela segunda vez. Agora Deus falou com Abraão. Olha o que Deus falou. 21:12. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Você já imaginou isso, irmãos? Deus dizer isso para você? Olha essa decisão aí que você não quer tomar,
você não está tendo coragem de expulsar o seu filho de casa com a mãe dele, mas pode fazer isso, sou eu que estou mandando. Nesse caso aqui, Sara tem razão, porque o meu plano é com Isaac, e se Ismael permanecer aí na sua tenda, ele vai atrapalhar o meu plano para toda a humanidade através de Isaac. Em Isaac será chamada a tua descendência. Você já esteve diante de uma situação difícil de decidir? E que você não quer de maneira alguma porque vai partir o seu coração? Pois é, Deus nessa hora apareceu e disse, pode decidir. É difícil, mas faça desse jeito aí. Parece crueldade, é crueldade ou não é? Expulsar o filho de casa. Se fosse hoje, a imprensa não cairia em cima, o conselho tutelar e a sociedade de maneira geral? Pois é, mas Abraão expulsou o seu filho de casa com a aquiescência de Deus. Deus disse, pode fazer. Então você já percebeu que nós os cristãos que servimos a Deus, nós muitas vezes, talvez não muitas, mas algumas vezes, seremos chamados a tomar decisões difíceis, que nós não queremos tomar, porque vai partir o nosso coração, mas Deus não manda tomar. E essa não foi a única vez, né, que Abraão teve que fazer isso com o filho seu, porque no próximo capítulo, Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque em holocausto. E ele obedeceu. É fácil ser crente? Andar com Deus, quer continuar andando com Deus? E se Deus pedir para você fazer algo que você não quer fazer, que custa muito caro e é difícil, você vai fazer? Agora, irmão, só como eu disse a primeira vez, mas quando Deus nos dá uma tarefa difícil, Ele vem com a palavra de consolo. Aí qual foi a palavra de consolo? 21:13. Deus diz, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Deus é fiel. Deus não esqueceu que Ismael era descendente de Abraão, filho de Abraão, tinha o sangue de Abraão. Deus tinha aliança com Abraão. E portanto, quem quer que fosse parente de Abraão, Deus tinha compromisso com ele, como de fato tem. Então, essa aí é a segunda lição. Mas aí aqui no texto, irmãos, acontece uma coisa. Eu leio esse texto aqui, mas é muito doloroso, né? Olha só o que diz na sequência aqui, verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Beersheba. Beersheba, no hebraico é Beersheba, poço do juramento. Em português é Beersheba, né? Novamente lá está Agar. Naquela primeira vez ela estava grávida, no deserto o anjo falou com ela e mandou voltar. Agora, irmãos, novamente o anjo do Senhor se encontra com Agar, e ele diz assim, olha só, o que Deus falou para Agar agora, nessa segunda vez, né? Que tens, Agar? Naquela primeira vez assim, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Agora ele diz assim, que tens, Sarai? Ou seja, qual o teu problema? O que você está precisando? Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Irmãos, aqui, ó, observe aqui. No final dessa história aqui, do final do verso 16, Agar pegou o filho dela, botou debaixo de um arbusto. Não sei se ele era um oásis no deserto, mas tinha uma árvore ali. Ela botou o garoto debaixo de um arbusto na sombra, e ela se afastou um tiro de flecha, um tiro de arco, para não ver o menino morrer. E ela começou a chorar. E aí é interessante que a Bíblia diz assim, levantou a sua voz e chorou, Agar. Aí no próximo versículo diz assim, e ouviu Deus a voz do menino. Aí você pergunta, espera aí, quem chorou não foi Agar? Como é que o texto diz que Deus ouviu a voz do menino? Acredito que o menino também chorava. O menino chorava aqui, a mãe dele chorava ali. Só que Deus ouviu a voz do menino. E aqui a lição para nós é essa, irmãos. Porque Deus ouviu a voz do menino, não a voz de choro, e não a voz de Agar, porque o menino era parente de Abraão, o menino era filho de Abraão. Deus tem compromisso com Abraão, e tem compromisso com a descendência de Abraão. Por isso que Deus ouviu a voz do menino. Aí diz aí,
Aí o anjo falou para Agar: ergue-te, levanta o moço e pega ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus está sempre repetindo isso, né? E agora ele não mandou mais que ela voltasse para a tenda de Abraão. Agora, irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui mais, que eu acho que é muito útil para nós, é o seguinte: olha. Agar caminhava pelo deserto com seu filho Ismael. Abraão deu para ela um odre de água sobre o seu ombro e pão, né? Então ela ia caminhando com água e pão. Só que o pão, acredito que eu não sei nem se o pão acabou, mas a água acabou. E no deserto, o mais vital, o mais importante é a água. E quando não tinha água, ela sabia que ela ia morrer. Então ela estava disposta a morrer, mas ela chorou. E aí quando o anjo do Senhor falou com ela, e aí eu vou mostrar aqui para os irmãos o seguinte, olha só. Verso 19. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Isso aqui eu acho fantástico, isso aqui, irmãos, olha só. Qual era o problema de Agar e do menino? Água, não tinha água. Iam morrer sem água, de sede no deserto. Aí eu pergunto, tinha um poço ali perto? Tinha. Só que ela não via. Para que ela visse o poço, Deus abriu os olhos dela. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Irmão, está aqui, eu vou dizer, a aplicação é essa aqui, olha. Você está com algum problema na sua vida? Qual o problema que está lhe afligindo? Eu vou lhe dizer aqui, o seu problema tem solução. Só que só Deus sabe qual é a solução. Os seus olhos estão cegos, você não vê a solução. Todos os nossos problemas têm solução. Às vezes a solução é bem simples. Às vezes está à nossa mão, mas só que só Deus vê. Porque os nossos olhos estão cegos. É preciso que Deus abra os nossos olhos para mostrar a solução do nosso problema. Porque aqui ele teve que abrir os olhos de Agar. E aí, verso 19, né, 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Olha só, essa expressão idiomática, né, da Bíblia, olha. Era Deus com o moço. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: Deus protegia o menino. Era Deus com o moço. Deus protegia o menino. Agora você imagine, no deserto, talvez cheio de beduínos, né, de assassinos, de salteadores, de gente ruim, uma mulher e um rapazinho perambulando no deserto. Eles seriam presa fácil de serem capturados, escravizados, vendidos como escravos, mortos. Só que nada disso aconteceu, sabe por quê? Porque Deus protegeu o menino. Por que Deus protegeu o menino? Porque ele era filho de Abraão, e Deus tinha aliança com Abraão, e Deus tem aliança com o parente de Abraão. Tem algum parente de Abraão aí? Diga amém. Foi meio fraco, mas eu ainda não li o texto que eu vou ler agora. Gálatas capítulo 3. Eu vou concluir com isso aqui, irmãos. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você é de Cristo, você foi batizado em nome de Cristo, você é descendência de Abraão. Abraão, ele tem duas descendências. Os judeus são a descendência física e os cristãos são a descendência espiritual. Quem é cristão, quem for batizado no nome de Jesus aqui, é da família de Abraão, é filho de Abraão, e está na mesma situação de Ismael. Deus protegeu Ismael no deserto, porque ele era descendente de Abraão, filho de Abraão.
Você pode estar no deserto espiritual, você pode estar no deserto financeiro, você pode estar no deserto que for, mas os olhos de Deus estão sobre você, porque você é descendente de Abraão. Lembra daquele texto? Quando Deus destruiu as cidades da Campina, Sodoma e Gomorra, a demais Zeboim, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Então, irmãos, é um privilégio, é uma segurança, é um consolo, é um conforto. Nós sabemos que nós somos descendentes de Abraão. E por mais que a família de Abraão tinha problema e teve muitos problemas, a nossa provavelmente tem também, mas eu observo daqueles dois textos lá, que os olhos de Deus estavam acompanhando cuidadosamente tudo o que acontecia na família de Abraão, e orientando, e tomando as providências, e cuidando deles. Assim também é conosco aqui. Então nós vamos orar agora. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar naquele ponto lá que diz assim: Agar precisava de água, era um problema, o filho dela também, e havia um poço por ali, mas ela não via. Aí Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse o poço. Você tem um problema aí, você não vê a solução, mas Deus vai lhe mostrar. Deus vai abrir os seus olhos para que você veja a solução do seu problema. Pode estar perto de você, pode ser mais fácil do que você pensa. Então eu peço que todos fiquem em pé. E aqueles que querem pedir a Deus, através de Jesus Cristo, que mostre a solução para o seu problema, venham à frente.